Bom dia, sou o presbítero Eduardo. Hoje entraremos na 12ª lição da revista Tão Grande Salvação, onde o título é Fé. O que significa crer? Nosso texto básico está em Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso versículo-chave está em Romanos 10, 9, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, meu irmão, nós recebemos Jesus, confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E se nós invocarmos, tem promessa aqui para nós, né? Nós confiamos em Deus e sabemos que seremos salvos. O alvo da lição é entender o significado da fé no processo de conversão como recurso acessível para promover o relacionamento cotidiano eterno entre Deus e o salvo. Então, o Brasil é um país de muita pluralidade, cultura, religiosidade, onde se prega que fé não se discute. Nessa lição veremos a genuína fé salvadora à luz da Bíblia. Não podemos colocar no mesmo nível a fé pluralista, cujas diferentes expressões populares, sofisticadas, intelectualizadas ou místicas tentam chegar no mesmo fim. Né? Nós sabemos que só tem uma fé que salva. Né? A fé e o arrependimento desempenham um papel de cooperação no processo da salvação. O arrependimento sem fé não tem efeito. Entretanto, a fé salvadora por si é suficiente. A fé em Cristo corresponde ao abandono do pecado. O abandono do pecado revela a fé em Cristo. Ou seja, fé e arrependimento apontam para Cristo como Salvador e Senhor. Abordaremos a verdadeira fé, trabalhando seu significado original, discorrendo sobre falácias e verdades, levantando suas evidências e definindo o que vem a ser crer em Cristo. Fé e seu significado original. A fé no Antigo Testamento, né, surge da raiz de alguns termos hebraicos que indicam confiança digna, lealdade, fidelidade, confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho. Aceitação da veracidade do testemunho, entrega confiante, esperança em Deus quanto ao presente e futuro. Falácia sobre a fé bíblica, fé intelectual. Então é necessário que o homem tenha conhecimento sobre a pessoa e a obra de Cristo. Então, a maioria dos pecadores conhece a palavra de Deus, mas isso por si só não é suficiente. Em Romanos 10, 14 diz assim: como crerão naquele de que nada ouviram? Mas apenas conhecimento em Deus ou Cristo não é suficiente, porque os pecadores têm conhecimento de Deus. Em Romanos 1,32 diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Em Romanos 1, do 18 ao 21, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as
suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então nós vamos ver aqui que os próprios demônios também têm conhecimento, né, da obra de Deus. Olha em Tiago 2,19 o que diz: Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então, meu irmão, nós fomos criados para louvor e glória de Deus. Nós somos igual a um espelho que reflete a glória, né, de Deus sobre a nossa vida. Vamos ver mais um tópico: fé histórica. Concordar ou aprovar determinados fatos também não basta. Aqui nós temos como exemplo Nicodemos. Parecia concordar com os fatos da identidade e a missão de Jesus, porém isso não garantia, né, a entrada no reino dos céus. Em João 3, do 1 ao 3, diz isso aí. Então o rei Agripa também acreditava nos profetas, mas não tinha a fé salvadora. Então a fé histórica resulta na tradição e na educação religiosa. Em João 3, do 1 ao 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em Atos 26, do 26 ao 28, diz assim: Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que não faça cristão. Então, meu irmão, aqui nós vemos a fé histórica, né, e a tradição, porque Nicodemos conhecia todo o judaísmo, né, conhecia toda a lei, né. Então, mas só a história, né, não salva, só a tradição também não é a fé salvadora. Nós vimos aqui nesses versículos. Fé miraculosa. Então, a fé miraculosa é o interesse das pessoas nos milagres e tudo o que Jesus poderia oferecer. Queriam fazer Jesus como rei. Nós vemos isso aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6, 14 e 15. Diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir a arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus também identificou incredulidade. Em João 6,26 nós vamos ver isso. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Em João 6,64 diz assim: Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, muitos acreditavam só nos milagres, né? Tinha interesse próprio, né?
vai o seu usufruto, né? E na realidade não criam, né, em Jesus, né, como como Salvador, né, como Filho de Deus. Vamos ver o outro tópico: fé temporal, passageira, momentânea. Essa fé se baseia na vida emocional e busca satisfação pessoal, segundo Louis Berkowitz. A parábola do semeador ilustra muito bem a fé temporal, que sucumbe às tribulações e às provações da vida. Em Mateus 13, do 20 e 22, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí 2 exemplos, né? A semente que caiu em pedregais, só que não tinha raiz, né? E logo, né, ela acabou morrendo, né? Logo, né, essa fé ela é passageira. E que foi semeada as espinhos também. Por quê? Porque as coisas desse mundo, a sedução, as riquezas, as concupiscências, sufocam a palavra e aí fica infrutífera. Na realidade, acaba desviando o foco, né, da fé salvadora que é em Cristo Jesus. Um ponto aqui para a gente refletir: tem fundamentado a sua salvação na vida cristã num desses tipos de fé? Por acaso algumas dessas falácias têm contaminado a sua fé? É um ponto importante. Nós vimos aí nessa parábola, né, da semeadura, né? Então é importante a gente refletir e ver se essas coisas não estão atrapalhando, né, o nosso foco, a nossa fé, né, em Jesus Cristo. Item 3, verdades sobre a fé bíblica. A partir da Bíblia, a fé salvadora é apresentada como confiança. Então vamos lá, confiança individual. A fé salvadora é apresentada em termos individuais. Seu modo de operação não se dá coletivamente, mas individualmente. Assim como a experiência da vida de cada pessoa nasce e morre sozinha. E o mesmo acontece com a fé salvadora. É importante, né? Porque ninguém aceita Jesus por você. É você e Deus, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, né, é individual. E o Senhor trata individualmente com a gente, né? Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Você viu que maravilhoso, né? Que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Confiança pessoal. Fé salvadora não é mística, imaginária, psicológica ou relativa, porém real e pessoal, e atinge integralmente o âmago do ser, ou seja, nas entranhas, né? No espírito, na alma, em todo ser. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esfera intelectual, reconhecimento real e positivo do Evangelho. Esfera emocional, atração pela verdade, pessoa de Cristo. Esfera evolutiva, apropriação da verdade e da pessoa de Cristo. Na realidade, se evolutiva, a gente pode traduzir como vontade, né? Nós temos a vontade de apropriar da verdade e da pessoa de Cristo.
Confiança relacional. Então nós falamos de confiança pessoal e agora vamos entrar no outro ponto, confiança relacional. Por ser pessoal, a fé salvadora também se caracteriza como uma experiência relacional através da fé, o pecador justificado entre a esfera eterna, comunhão e filiação com Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí que maravilha, né? Nós recebemos Jesus como nosso Salvador e nós somos filhos de Deus. As evidências da fé. A Bíblia ensina que a fé salvadora apresenta evidências internas e externas. Vamos ver o ponto 1, que é internamente. Ministério do Espírito Santo, habilitando cada salvo e testificando o seu relacionamento com Deus. Em 1 João 4,13 diz assim: nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Olha que maravilhoso. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí, né? Jesus é tão bom que antes de ascender ao céu, ele deixou a promessa que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, né? Então, olha só que maravilha, né? O Espírito Santo, né, testifica que nós somos filhos de Deus. Que maravilhoso. Ponto 2, externamente, sinais da nova vida refletindo a transformação em Cristo, a qual, entre outras evidências, manifesta. Vamos lá. Fome e obediência à palavra de Deus. Em João 5,24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, nós temos aí a vida eterna em Cristo Jesus. Desejo de orar. Em Romanos 12,12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que orar todo o tempo, né? Isso pelos nossos próximos, agradecer a Deus pela vida que nós temos, pela família que nós temos, pelo trabalho que nós temos, por tudo quanto nós temos, por tudo quanto Ele confiou nas nossas mãos. C. Amor pelo povo de Deus. Olha que maravilhoso. Em João 13, 34, 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que maravilha, né? Jesus nos amou e nos ensinou, nos deu um mandamento, né, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que amar os nossos irmãos, né? E aí, com certeza, Deus vai abençoar no meio do teu povo, né? Vai abençoar a sua igreja. Abandono do pecado. Em Tito 2, do 11 ao 12 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Repúdio ao ocultismo e à idolatria. Em 1 Tessalonicenses 1,9 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então tem que abandonar, né? Repudiando a idolatria, pecado, e ter uma nova vida. Testemunho espontâneo do amor de Deus. Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós somos testemunhas do Deus vivo.
O significado de crer em Jesus Cristo. Crer em Cristo implica não depender e confiar mais em alguns pontos. Olha lá, em religiosidade, cerimonialismo, rituais, misticismos, boas obras, piedade, instituições religiosas e pessoas ou ética pessoal com vista em algum merecimento eterno. O que é importante é, por mais que nós façamos, Deus sempre vai ser credor. Nunca nós seremos, né, credor de Deus, né? Até o pastor João nos ensina isso aí. Por mais que nós façamos, por toda a bondade, boas obras, por melhor que nós façamos, nós nunca chegaremos no preço do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, né? Ele pagou um alto preço, né? E nós não vamos conseguir pagar com esse preço. Então, Deus é maravilhoso, né? Ele nos ama de uma maneira incondicional. Então, dependemos unicamente da graça de Deus, estendida aos pecadores através da obra de Cristo, Filho de Deus. Em João 20:31 diz assim: Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós temos vida. Nós falamos agora há pouco de vida eterna, né? Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós temos a nossa fé arraizada em Cristo Jesus. E, de novo, fala em vida. Então, Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo morreu no lugar dos pecadores e ressuscitou no terceiro dia. Romanos 10, do 8 ao 9, diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, com a nossa boca nós confessamos e nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, essa é a fé salvadora. Jesus Cristo é o único meio de Deus gratuitamente a salvação. Então, pela graça, né, nós fomos salvos. João 3,16 é um versículo muito lindo que na Santa Ceia, né, a gente declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna, novamente. Deus nos ama de uma maneira incondicional, ágape, né? E Ele nos oferece vida eterna. Mais um ponto para a nossa reflexão. Posso afirmar, um dia, minha vida depositou fé em Cristo? Posso afirmar que hoje minha fé em Cristo pode ser vista através da minha vida? Olha que ponto importante. Às vezes nós não precisamos falar muito, né? As pessoas conseguem enxergar Cristo através da nossa vida. Igual um espelho, né? A gente reflete, né, Jesus através da nossa vida, nossa atitude, né? As pessoas conseguem ver, né, Jesus através da nossa vida, né? Pelas ações que às vezes a gente faz, né? E assim, o Espírito Santo, né, está sobre as nossas vidas, né? E as pessoas notam que há algo diferente em você, em mim, né? E tem sede disso. Então, elas às vezes vão chegar perto de você e vai querer saber o que você tem, e vai querer, né, ter o que você tem. E aí vai ser a grande oportunidade, né, que aí sim você vai abrir a sua boca e anunciar Cristo. Então, a conclusão da nossa lição: fé em Cristo não apenas é a base da nossa salvação, mas a provisão da vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Que você, como salvo, possa a cada dia reafirmar as palavras de Paulo:
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está em Gálatas 2:20. Então, que Deus abençoe a sua vida e que nessa manhã, essa palavra, né, sobre a fé salvadora, né, a fé em Cristo, é importante que a gente tenha essa melhoria contínua, esse relacionamento dia a dia com Deus, né, individual, depois com os irmãos, né, na comunhão. E Deus, Ele vai se manifestar e Ele vai aperfeiçoando a vida de cada um dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração agora e encerrar. Senhor amado, nós aprendemos que nós depositamos a fé salvadora através da obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo amor, ágape, meu Deus, por o Senhor ter morrido na cruz do Calvário, por amor do seu povo pecador, e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E por isso, Senhor, nós temos a certeza da nossa fé que está arraigada em Cristo Jesus e a certeza da nossa salvação. Por isso, Senhor, nós te somos gratos. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Bom domingo, que Deus abençoe vocês.